Que ninguém explica sobre autoconhecimento e porque ele pode transformar sua vida. Você já percebeu que algumas pessoas passam anos enfrentando os mesmos problemas, mesmo mudando de cidade, de emprego ou até de relacionamento? Elas acreditam que o problema está sempre do lado de fora, no chefe, na falta de dinheiro, na família, na sorte. Mas existe uma possibilidade que quase nunca é considerada. E se o maior obstáculo não estiver ao seu redor, mas dentro de você? É exatamente por isso que tantas pessoas vivem frustradas sem entender o motivo. Elas tentam mudar a vida, mudam a rotina, mudam os objetivos, mudam as pessoas ao redor, mas continuam carregando os mesmos pensamentos, os mesmos comportamentos e as mesmas reações. Porque existe uma habilidade que quase nunca é ensinada na escola, raramente é conversada em casa e, mesmo assim, influencia absolutamente todas as áreas da nossa vida. Essa habilidade chama-se autoconhecimento. E talvez você pense que já sabe o que isso significa. Mas, quando terminar este vídeo, provavelmente vai perceber que o autoconhecimento é muito mais profundo do que imagina, porque ele não serve apenas para você se conhecer melhor. Ele muda a maneira como você pensa, sente, decide, reage aos problemas e até mesmo como seu cérebro interpreta o mundo. E é justamente isso que a neurociência tem mostrado nos últimos anos. Pessoas que desenvolvem maior consciência sobre seus próprios pensamentos, emoções e padrões de comportamento tendem a tomar decisões mais conscientes, controlar melhor suas reações emocionais e interromper hábitos automáticos com mais facilidade. Não porque possuem um cérebro diferente, mas porque aprenderam algo fundamental. Antes de mudar a vida, é preciso entender quem está conduzindo essa vida. O que realmente é autoconhecimento? Existe um equívoco muito comum. Muitas pessoas acreditam que autoconhecimento é descobrir quais são os seus pontos fortes, fazer um teste de personalidade ou encontrar um propósito de vida. Tudo isso pode fazer parte da jornada, mas autoconhecimento é muito maior do que isso. Autoconhecimento é desenvolver a capacidade de observar a si mesmo com clareza. É perceber como você pensa, como reage diante das dificuldades, quais situações despertam medo, raiva, ansiedade ou insegurança. É compreender por que determinadas pessoas conseguem tirar você do sério, enquanto outras não. É reconhecer quais ambientes fazem você crescer e quais drenam completamente a sua energia. Quando você começa a enxergar esses padrões, algo extraordinário acontece. Você deixa de agir apenas no impulso e passa a escolher suas atitudes com mais consciência. E é nesse ponto que a inteligência emocional começa a aparecer. Porque inteligência emocional não significa nunca sentir medo, não significa nunca ficar triste, muito menos viver feliz o tempo todo. Ela significa reconhecer uma emoção antes que essa emoção assuma o controle das suas decisões. E isso muda completamente a forma como você vive. O que a neurociência explica? A neurociência mostra que o nosso cérebro trabalha para economizar energia. Isso significa que ele transforma muitos comportamentos em hábitos automáticos. Pense em algo simples. Quando você aprende a dirigir, precisa pensar em cada movimento. Olhar os espelhos, trocar a marcha, controlar os pedais,
Depois de algum tempo, tudo acontece quase que automaticamente. O cérebro criou um padrão. Agora, imagine isso acontecendo com seus pensamentos. Se durante anos você respondeu às críticas sempre da mesma maneira, se sempre evitou conflitos, sempre acreditou que não era capaz, esses caminhos também foram fortalecidos. Eles passam a funcionar quase no piloto automático. E é exatamente aqui que muitas pessoas sofrem sem entender o motivo. Porque elas acreditam que estão escolhendo, quando na verdade estão apenas repetindo padrões que nunca foram questionados. Sem autoconhecimento, você continua vivendo esses padrões. Com autoconhecimento, você finalmente consegue enxergá-los. E aquilo que pode ser observado também pode ser transformado. A dor de não se conhecer. Agora pense por alguns instantes. Quantas vezes você já disse: "Eu não sei por que fiz isso. Não era isso que eu queria falar. Prometi que nunca faria novamente. Mais uma vez aconteceu." Essas frases revelam uma luta silenciosa, a luta entre aquilo que você deseja e aquilo que seus hábitos continuam produzindo. A falta de autoconhecimento faz a pessoa acreditar que o problema está sempre fora. Ela culpa o trabalho, o relacionamento, a infância, a falta de oportunidade. E, embora muitas situações realmente influenciem a nossa vida, existe uma parte da história que só pode ser transformada quando olhamos para dentro. Quem não conhece a si mesmo costuma repetir os mesmos erros em lugares diferentes. Troca de emprego, mas leva os mesmos comportamentos. Troca de relacionamento, mas reage da mesma forma. Muda de cidade, mas continua preso aos mesmos pensamentos. Porque a mudança externa nunca consegue substituir uma transformação interna. O que acontece quando você começa a se conhecer? Existe uma boa notícia. O cérebro não está condenado a repetir os mesmos padrões para sempre. Ele possui uma característica extraordinária chamada neuroplasticidade. Isso significa que ele consegue criar novas conexões ao longo da vida. Em outras palavras, você não nasceu destinado a reagir sempre da mesma forma. Você pode aprender novos comportamentos, pode desenvolver novas habilidades, pode fortalecer formas mais saudáveis de pensar, e tudo isso começa com um único passo: perceber. Porque ninguém consegue mudar aquilo que nem percebe que faz. É exatamente por isso que o autoconhecimento transforma tantas áreas da vida. Ela não muda apenas os seus pensamentos, ela muda as escolhas que você faz todos os dias. A neurociência mostra que, quando desenvolvemos maior consciência sobre nossas emoções e comportamentos, aumentamos a participação de áreas do cérebro responsáveis pelo planejamento, pelo autocontrole e pela tomada de decisões conscientes. Enquanto isso, respostas impulsivas e automáticas deixam de comandar todas as situações. Isso não significa que você nunca mais ficará nervoso. Significa que passa a existir um espaço entre a emoção e a reação. E, dentro desse pequeno espaço, existe uma escolha. É ali que a sua vida começa a mudar. Exemplos do dia a dia. Imagine uma pessoa que recebe uma crítica. Sem autoconhecimento, ela reage imediatamente, se irrita, se defende, discute, depois se arrepende.
Agora, imagine outra pessoa. Ela também sente o impacto da crítica, mas percebe o que está acontecendo dentro dela. Respira, analisa e decide responder com calma. A diferença entre essas duas pessoas não é inteligência, não é sorte, é consciência. Outro exemplo. Uma pessoa vive dizendo que não consegue economizar dinheiro, mas nunca percebe que compra quando está ansiosa. Enquanto ela acreditar que o problema é apenas financeiro, nada muda. Quando percebe que existe uma emoção por trás daquele comportamento, ela finalmente começa a agir na causa. É isso que o autoconhecimento faz. Ele deixa de tratar apenas os sintomas. Ele começa a revelar as raízes. E quando você encontra a raiz, a mudança deixa de ser temporária, ela passa a ser verdadeira. Como desenvolver o autoconhecimento? A pergunta agora é: como desenvolver essa habilidade? A resposta não está em grandes mudanças. Ela está nas pequenas observações feitas todos os dias. Comece prestando atenção às situações que mais despertam emoções intensas. O que faz você perder a paciência? Quais críticas machucam mais? Porque algumas pessoas conseguem influenciar tanto o seu humor. O que faz você desistir com facilidade? Essas perguntas não existem para gerar culpa. Elas existem para resolver padrões. Outra prática extremamente poderosa é criar pequenos momentos de reflexão. Ao final do dia, pergunte a si mesmo: o que aconteceu hoje que mexeu comigo? Como eu reagi? Por que reagi dessa maneira? Pouco a pouco, você começa a perceber comportamentos que antes passavam despercebidos. E esse é o início de uma transformação profunda, porque ninguém muda a própria vida em um único dia, mas pode mudar uma decisão, depois outra, e mais uma, e assim sucessivamente, até que um novo comportamento se torne parte de quem você é. A maior transformação começa dentro de você. Toda transformação verdadeira começa exatamente aqui. Conhece-te a ti mesmo. Esta frase é muito conhecida. Ela foi escrita há milhares de anos. E, curiosamente, a ciência moderna continua confirmando a importância dessa ideia, que quanto mais você compreende a si mesmo, mais liberdade você conquista. Você deixa de ser controlado por impulsos, deixa de repetir comportamentos sem perceber, deixa de viver apenas reagindo ao que acontece ao seu redor. Você começa a responder à vida de forma consciente. Isso muda absolutamente tudo. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando mudar as circunstâncias. Esperam um emprego perfeito, o relacionamento perfeito, o momento perfeito. Mas existe uma verdade que poucas pessoas aceitam. Nenhuma mudança externa consegue sustentar uma transformação que ainda não aconteceu dentro de você. Quando você não se conhece, qualquer problema parece maior do que realmente é. Qualquer crítica parece um ataque. Qualquer dificuldade parece uma prova de que você não é capaz. Mas quando você desenvolve autoconhecimento, você aprende a separar fatos de emoções. Aprende a entender por que sente o que sente. E, principalmente, percebe que nem todo pensamento precisa ser acreditado. Nem toda emoção precisa comandar suas escolhas. Essa talvez seja uma das maiores formas de liberdade que um ser humano pode conquistar. Reflexão final. Imagine dirigir um carro por muitos quilômetros.
sem saber exatamente para onde estar indo. Você até consegue continuar em movimento, mas dificilmente chegará ao lugar certo. A vida funciona da mesma maneira. Sem autoconhecimento, você pode trabalhar muito, lutar muito, conquistar muitas coisas e, ainda assim, sentir que existe um vazio que nada preenche, porque sucesso sem consciência não traz paz. A paz não nasce daquilo que você possui, ela nasce daquilo que você compreende sobre si mesmo. O autoconhecimento não elimina todos os problemas, mas muda completamente a maneira como você enfrenta cada um deles. Ele não faz você deixar de sentir medo, faz você entender esse medo. Não impede que desafios desapareçam, mas fortalece você para enfrentá-los com maturidade. E essa é uma mudança que ninguém pode fazer por você. Ela começa no momento em que você decide olhar para dentro com honestidade, porque toda transformação verdadeira começa exatamente aí. Se esse vídeo fez você refletir de alguma maneira, escreva nos comentários apenas uma palavra: consciência. Quero saber quantas pessoas decidiram iniciar essa jornada de conhecer melhor a si mesmas. E se você acredita que esse conteúdo pode ajudar alguém, compartilhe esse vídeo. Às vezes, uma única compreensão chega exatamente no momento em que alguém mais precisa. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Eu sou Regina Braga e este é o canal As Pistas para o Sucesso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.